Hello everybody and welcome to our class number 21 from our course. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 21 aqui do nosso curso SE. A aula de hoje tem como objetivo ensiná-los a passar numa entrevista de imigração. E para isso a gente vai começar aqui vendo algumas perguntas protocolares, eu diria, perguntas que realmente são feitas pelos policiais federais. Na sequência, a gente vai ouvir um diálogo e, para terminar, vamos aprender algumas expressões relacionadas ao tema. Modo aula ativado. Bom, para começar, eu separei para vocês 7 perguntas protocolares, né? Ou seja, são 7 perguntas que são feitas pelos agentes federais no momento que você chega num país de destino, né? Então, são 7 perguntas que você possivelmente vai precisar responder. No entanto, saibam que às vezes nem todas essas perguntas são feitas. Pode ser que eles façam 1, 2, 3 perguntas e pode ser que eles façam todas. Então, para isso, vamos prestar bastante atenção para que você consiga responder todas com segurança e confiança. Pergunta número 1. Common questions at the immigration. Então, nós temos aqui perguntas comuns na imigração. The first one. Can I see your ticket and passport? Can I see your ticket and passport? Ou seja, eu posso ver o seu bilhete e o seu passaporte? Essa é a primeira pergunta, geralmente, que os policiais federais vão fazer para você. Eles querem ver a documentação, né? Ou seja, can I see? Can I see? Lembrando que see é o verbo ver na língua inglesa. Já que ele usou can I, ele está pedindo permissão. Lembram disso? Pedir permissão. Can I? Traduzindo ao pé da letra, significaria eu posso. Portanto, can I see? Eu posso ver. Como que a gente pode responder? A gente pode simplesmente usar o sure. Sure, que significa claro ou com certeza. Ou você pode dar simplesmente um yes. Yes, que significa sim. Então, você pode falar sure, yes. E na hora de entregar, eu coloquei 2 opções que nós já vimos, mas só para refrescar a memória de vocês, a gente pode usar a expressão here you go. Here you go. Ou então, here you are. Here you are. Ambas as expressões significam aqui está. Aqui está. Então, quando você vai entregar algo a alguém, de novo. Então, quando você vai entregar algo a alguém, você pode se utilizar dessa expressão. Sure, here you go. Ou então, yes, here you are. É o famoso toma, né? Que a gente fala em português. Toma. Tá aqui, né? Então, são essas expressões. Second question, guys. Is this your first time in the US? Se for nos Estados Unidos, obviamente. Is this your first time in the US? Ou seja, is this? Is this? Significa esta é. Is this? Reparem que essa é uma estrutura que está invertida no inglês porque é uma pergunta, tá? Então, esta é. Tá? Is this? Esta é. Is this your first time? First time significa primeira vez. So, first time, primeira vez, tá? Is this your? Esta é a sua first time, primeira vez. E se for nos Estados Unidos, in the US. In the US. Reparem que eles podem abreviar, né? US é a abreviação de United States. Eles podem também falar USA. USA, se for nos Estados Unidos, que é a abreviação de United States of America, tá? Então, tanto faz, eles podem usar o nome completo ou podem se atribuir da abreviação. Is this your first time in the US? Como que a gente pode responder? Se for yes, it is. Yes, it is. Falando rapidinho, o it is vai virar it is. Yes, it is. Yes, it is. Estão vendo? Ó, o som do T vira som de R. Portanto, yes, it is. Yes, it is. Se for negativa, não, não é. No, it isn't. No, it isn't. Falando rapidinho, no, it isn't. No, it isn't. It isn't. It isn't. Tá vendo, ó? It isn't. Fica mais ou menos assim, tá, gente? O it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Alright? Eles querem saber se é a sua primeira vez na América. Terceira pergunta. Where do you come from?
Where do you come from? Essa é uma pergunta que eles podem fazer logo no início, quando te ver, né? Às vezes eles nem fazem porque já pegam o seu passaporte e já conseguem ver a sua nacionalidade. Mas já aconteceu comigo, antes mesmo deles pegarem meu passaporte, eles já jogam essa pergunta. Where do you come from? Where do you come from? From, né? O que significa where do you come from? Significa de onde você vem, de onde você é, ou seja, a sua nacionalidade. Existe uma outra pergunta que vocês já devem ter visto por aqui, que é where are you from? Where are you from? Significa a mesma coisa que where do you come from. Where do you come from or where are you from? Mesma coisa. Como que a gente pode responder? I come from Brazil. I come from Brazil. Se você vem do Brasil, obviamente. Ou você pode dizer I'm from. I'm from Brazil. Lembrando que Brasil em inglês nós escrevemos com a letra Z. Bom, a quarta pergunta eu já falo logo de cara que ela sempre é feita. Se ela não for feita, alguma coisa de estranho está acontecendo, né? Mas geralmente eles querem saber qual é o propósito ou o motivo da sua viagem. Portanto, nós temos a pergunta What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Reparem que essa palavrinha purpose, purpose, olha a pronúncia dela, ó, purpose. Então tem um som de Z, né? Purpose. Isso aqui significa motivo ou então o propósito, tá? O propósito da sua viagem. Então ele quer saber qual é o motivo ou qual é o propósito da sua viagem, da sua visita. What's the purpose of your visit? Visit. Visit significa visita. Visit. Visit, ok? Então, mais uma vez. What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Qual é, what's? Qual é the purpose, o motivo of your visit, da sua visita? Existem várias formas de responder a essa pergunta e eu coloquei aqui para vocês algumas opções e vocês vejam o que se enquadra melhor aí com o seu propósito. A primeira deles é I'm here on vacation. I'm here on vacation. On vacation, guys, significa a férias. Então, você está aqui de férias. Férias, vacation, vacation. Você pode simplesmente falar on vacation, on vacation. Ou você pode dar a resposta completa, I'm here on vacation. O que é I'm here? Eu estou aqui. I'm here. I'm here, ok? I'm here on vacation. Agora, se você estiver a trabalho, a negócios, você pode usar a palavra business. Business, que significa negócios. Então, você pode simplesmente falar on business. On business. Ou então, I'm here on business. I'm here on business. Eu estou aqui a negócios. Agora, se você está indo fazer um curso de inglês ou um programa de intercâmbio, a gente pode usar o English Course. English Course, que é um curso de inglês. Curso de inglês. English Course. Ou você pode dar uma resposta completa. I'm applying for an English course. I'm applying for an English course. Esse applying aqui, gente, ele vem do verbo to apply, que é quando você se candidata a alguma coisa, você se inscreve para alguma coisa. Então, aqui você se inscreveu para um curso de idiomas. So, I'm applying for an English course, ok? Muitas pessoas devem estar se perguntando agora, eu poderia usar o verbo study? Também, poderia usar o verbo study. Por exemplo, I'm studying English. I'm studying English. I'm studying English. Se você quiser especificar o nome da escola, I'm studying English at, e dar o nome da instituição de ensino na qual você vai estudar. Próxima pergunta, também super comum, é a pergunta de número 5. How long will you stay? How long will you stay? Reparem que nós temos um linking sound nos fonemas will mais o you, tá? Que vai ficar basicamente we, will you, will you, will you. Tá vendo que vai ocorrer um fonema aqui, uma junção de
sons. Então, will you? How long will you stay? Stay é o verbo ficar ou permanecer, tá? E o will, ele é um indicador de futuro, como vocês já bem conhecem, né? Então, a gente pode traduzir ele como vai, sendo futuro. Então, quanto tempo você vai ficar? Ou quanto tempo você ficará, né? Ele vai depender do verbo que vem na sequência. Stay, ficar, portanto, will you stay, ficará. Quanto tempo você ficará? How long will you stay? Esse how long, gente, dá a ideia de quantidade de tempo, de duração, tá? Então, você pode traduzir como quanto tempo. How long will you stay? Embaixo eu coloquei uma outra forma de se fazer a mesma pergunta, só que ela é uma estrutura um pouco mais formal, eu diria, que é você usar o will you be staying, colocar o verbo com ing. Esse é o future continuous na língua inglesa. É só uma outra forma que significa a mesma coisa. How long will you be staying? How long will you be staying? Portanto, na hora de responder, a gente pode utilizar o próprio I will, né? I will, só que ele está contraído aqui. E como que a gente vai ler esse I will contraído? Vai virar I'll. I'll. Simplesmente isso aqui. I'll stay. I'll stay. Eu ficarei. I'll stay for 10 days. I'll stay for 10 days. Eu ficarei por 10 dias. Ou então você pode falar I'll stay for a week. I'll stay for a week. A week significa uma semana. Uma semana. I will stay for a week. Ou então, I will stay for a month. I will stay for a month. A month significa um mês. E aí depende da quantidade de tempo que você irá ficar. É só você adaptar com o número em inglês. Sexta pergunta. Where will you stay? Where will you stay? Reparem que é a mesma coisa, né? A única diferença é que nós trocamos o how long pelo where. Where significa onde. Então, eu quero saber onde você ficará. Where will you stay? Ou então, de um jeitinho mais formal, where will you be staying? Where will you be staying? Onde você ficará? Para responder, a mesma estrutura. I'll stay, eu ficarei. Só que agora a gente vai dar o nome do local onde você vai ficar. Se for num hotel, eu coloquei I'll stay at the... E aí você me dá o nome do hotel e fala a palavra hotel. I'll stay at the... blá, 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 hotel. Ah, mas vamos imaginar que você vai ficar na casa de um amigo, né? Como que a gente pode falar isso? I'll stay in my friend's house. 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 Eu ficarei na casa do meu amigo. E a última pergunta que pode ser que eles façam para você é How much money do you have with you? How much money do you have with you? How much significa quanto, tá? Lembrem-se que o how much é diferente de how many só por uma questão de palavras contáveis ou incontáveis, né? Porque o how many a gente usa também no sentido de quanto ou quantos, só que o how many é para palavras contáveis. E reparem que a palavra money em inglês, dinheiro, né, é uma palavra incontável, ou seja, ela não tem nem plural, e ela também não tem singular. Pode parecer estranho para nós falantes da língua portuguesa, mas é isso mesmo. Money é uma palavra que não tem singular e nem plural. Então, a gente não pode falar one money e nem monies, tá bom? Seria errado a gente falar one money ou então monies. Isso aqui não existe, tá bom? Por isso que a gente usa how much junto com o money e não how many, certo? Então, mais uma vez, how much money? Quanto de dinheiro do you have? Você tem with you, com você. How much money do you have with you? A gente pode responder utilizando o verbo I have. I have. Eu tenho. E aí você vai especificar a quantidade de dinheiro que você está portando. Aqui eu deixei num exemplo $2.000. I have $2,000. I have $2,000. Eu tenho $2.000. Se você estiver carregando também um cartão de crédito, você pode especificar. I have $2,000 and a credit card. And a credit
card. I have $2,000 and a credit card. Muito bem, essas foram, portanto, as perguntas mais importantes que você provavelmente vai ouvir durante o momento da imigração. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, na qual você vai ouvir um diálogo entre duas pessoas passando pela alfândega. Next, your passport, please. Okay. What is the purpose of your visit? I'm here to attend a teaching convention for the first part of my trip, and then I plan on touring the capital for a few days. And where will you be staying? I'll be staying at a room at a hotel downtown for the entire week. And what do you have in your luggage? Well, just my personal belongings, clothes, a few books, and a CD player. Okay, please open your bag. Sure. Okay, everything's fine. Great. By the way, is this your first visit to the country? Well, yes and no. Actually, I was born here when my parents were working in the capital many years ago, but this is my first trip back since then. Well, enjoy your trip. Thanks. Muito bem, você acabou de ouvir um diálogo entre uma mulher, uma turista, e um policial alfandegário. E reparem que as perguntas que foram feitas aqui são justamente as perguntas que nós acabamos de analisar. Então, vamos ler esse texto agora cuidadosamente e interpretar tudo que a gente acabou de aprender. Então, a gente começa aqui com o dialogue Customs Officer. Customs Officer vem a ser o policial alfandegário, que nós chamamos, né, de Customs Officer. Customs Officer. Ele começa. Next. Next significa próximo. Next é o próximo no sentido de uma sequência, tá, gente? Quando eu falo próximo, o próximo da fila, a gente usa o termo next. O que é diferente de eu falar que algo está próximo no sentido de perto, tá? Se eu quero dizer que algo está próximo de mim, ou seja, está perto de mim, eu vou usar o near. Esse é o próximo no sentido de perto, tá? É diferente, portanto, do next. Your passport, please. Your passport, please. Seu passaporte, por favor. E a mulher responde com ok. E ele continua. What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Qual é o motivo da sua visita? Qual o propósito da sua visita? Reparem que quando ele fala what is, a gente vai juntar isso aqui e vai virar um fonema. What is vai virar o som de what is. What is. What is the purpose? Repitam aí de casa. What is the purpose of your visit? Of. Não se esqueçam que o som aqui é of. E nada de off, tá, gente? Of. What is the purpose of your visit? Vamos ver qual é o motivo dela, né? E ela usa o termo I'm here to attend a teaching convention. I'm here to attend a teaching convention. Veja que ela está usando o I'm here, né? Eu estou aqui, como a gente acabou de aprender. To attend. Este é um verbo novo, talvez, para vocês. To attend. E ele é um falso cognato. O que é um falso cognato? É um verbo que a gente imagina que significa alguma coisa pela proximidade, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com o que você imagina. Ou seja, você está imaginando que attend é atender, é aí que você se engana. Attend é o verbo participar. Participar, to attend. Então, ela diz, eu estou aqui para participar de uma convenção de ensino, teaching convention, for the first part of my trip. For the first part of my trip. Olhem o linking sound. O part of vai virar part of. Percebem, ó? Eu vou colocar até um pontinho assim para vocês entenderem que são dois sons. Part of my trip. Ou seja, eu estou aqui para atender uma convenção de ensino na primeira parte da minha viagem. For the first part of my trip. And then, ou seja, e então, I plan on touring. Eu planejo turistar. Esse touring vem do verbo to tour, que pode ser um verbo. Muita gente não sabe, mas tour também é um verbo e significa o famoso
turistar, né? Vou colocar assim entre aspas, tá? E por que ele tá com ing? Vocês devem estar se questionando, né? Por que tá com ing? Então não seria turistando? Na verdade, não, tá, gente? Isso é uma questão gramatical mais avançada que a gente vai ver nos próximos módulos, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. A gente sempre usa um verbo com ing no inglês depois de uma preposição. Reparem que o on está antecedendo ele e on é uma preposição, assim como o in, at, to, for, about. Então, na frente de preposições, se eu tiver um verbo, ele precisa estar com ing, tá bom? Portanto, I plan on touring the capital for a few days. I plan on touring the capital. Capital. Vejam a pronúncia, né? Eu não falo capital, eu falo capital. Pronúncia americana, o som do T vira R. Portanto, eu falo capital. Vou colocar um P mudo. Capital. Capital. Capital, tá? Essa é a pronúncia de capital. A gente pode falar capital se for no inglês britânico, obviamente. Nos Estados Unidos, capital. Capital. For a few days. For a few days. Por alguns dias. For a few days. Por alguns dias. Vocês devem estar se perguntando, teacher, qual que é a diferença do to e do for, né? Ambos podem ser traduzidos como para. Existem várias diferenças, na verdade, entre eles, tá, gente? Opa, vou colocar aqui, ó. To e for significam para, ou para preposição, né? Bom, o que acontece? Nesse caso aqui, vocês viram que a gente está usando to, né? I'm here to attend. O to é usado para indicar motivos, propósitos. Então, se eu pergunto para vocês, por que você estuda inglês? Aí você fala, teacher, eu estudo inglês porque eu preciso de melhores oportunidades. Então, você fala, I study English because... Não. Eu falei errado. Deixa eu dar o exemplo de novo. Então, se eu pergunto para vocês, por que você estuda inglês? Por qual motivo você estuda inglês? Aí você fala, teacher, eu estudo inglês para conseguir melhores oportunidades. Então, vamos lá. I study English para conseguir. To get better opportunities. To get better opportunities. I study English to get better opportunities. Eu estudo inglês para conseguir melhores oportunidades. Então, vejam que o to, ele está indicando um objetivo, um propósito, um motivo. E eu não poderia usar aqui o for, tá? Neste caso, porque eu tenho um verbo no infinitivo. Então, eu vou usar o to para indicar propósitos. Tudo bem? Agora, existe uma outra questão que a gente também pode usar o for para indicar propósitos, mas se você tiver um verbo com ing na frente. Então, nesse caso, eu poderia colocar for getting better opportunities. Mas o to soa muito mais comum, tá? Agora, o for, aqui a gente está usando o for, mas a tradução dele nem sempre vai ser para. Vocês estão vendo aqui, ó, quando eu falei, por exemplo, I plan on touring the capital for a few days. Eu planejo turistar a capital por alguns dias. Então, às vezes, o for, ele dá essa ideia de por. Por quê? Ele está se referindo a tempo. Então, quando a gente fala de tempo, a gente sempre usa o for. Se eu falo assim, se você fala assim, teacher, há quanto tempo você está aqui? Aí eu falo, eu estou aqui por 7 dias. Ou eu estou aqui há 7 dias. Estou falando de tempo. Então, eu posso falar, I'm here for 7 days. Eu estou aqui há 7 dias. I'm here for 7 days. Então, nem sempre o for vai significar para. Ele pode significar a com relação ao tempo, igual aqui, eu estou aqui há 7 dias. Ou ele pode significar por. Então, depende, tá? Mas não se preocupem que com o tempo vocês vão se acostumando com essas diferenças, tá? Voltando ao texto, então. Próxima pergunta. And where will you be staying? Where will you be staying? Como nós já vimos, onde você irá ficar? Ele usou o futuro contínuo, porque ele quis soar mais formal. E ela respondeu com o futuro contínuo. I'll be staying in a room at a hotel downtown for the entire week. I'll be staying. I'll be staying. O que significa I'll be staying? Eu estarei ficando. Traduzindo ao pé da letra, tá, gente? I'll be staying, eu estarei ficando. Muito estranho, né, a gente falar assim em português, é o gerundismo. Não faz muito sentido, mas
Em inglês é assim que você vai traduzir. É uma maneira mais formal de dizer I'll stay. Ela poderia usar I'll stay, normal, eu ficarei, tá? Eu ficarei, é isso que significa. Então, tanto faz. Mas ela optou por usar o futuro contínuo para acompanhar a pergunta, né? Então, eu ficarei em um quarto de um hotel downtown. Downtown é no centro da cidade. A gente usa o termo downtown for the entire week. Olha o for de novo, né? Indicando duração de tempo. For the entire week. Ou seja, pela semana toda. For the entire week. Entire, dessa ideia de completo, tá? E o Customs Officer continua. What do you have in your luggage? And what do you have in your luggage? Ele quer saber o que você tem em sua bagagem. What do you have in your luggage? Próximo slide. E ela responde, well, just my personal belongings. Just my personal belongings. Belongings. Ou seja, apenas os meus pertences pessoais. Personal é pessoais e belongings são pertences, as coisas pessoais, né? Reparem que personal é um adjetivo e por isso ele tá na frente do belongings, tá, gente? Porque na hora de traduzir, vejam que é ao contrário, né? Meus pertences pessoais, o pessoais vem depois. Mas personal é um adjective. E a gente sabe que todo adjective em inglês, ele precisa anteceder o substantivo que ele está qualificando, né? E aí ela vai se especificar, né? Clothes, a few books and a CD player. Ou seja, roupas, a few books, esse few da ideia de poucos livros, and a CD player. E um toca-CD. E o Customs Officer responde, ok, please open your bag. Please open your bag. Ou seja, ele pede, por favor, abra a sua mala. Open your bag. Open your bag. E ela responde com sure. Claro. Sure. Claro, com certeza. Ok, everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Veja que esse S, ele tá contraído, né? Ele poderia falar everything is, mas ele contraiu e virou everything's. Então, a gente pronuncia tudo junto. Everything's fine. Everything's fine. Que significa, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, ela com a voz de fundo, né? Ela vai e diz great. Que bom, great. E ele continua. By the way, lembram dessa expressão? By the way, que significa a propósito. Is this your first visit to the country? Is this your first visit to the country? A propósito, esta é, olha lá, invertido, né? Is this, esta é a sua first visit, a sua primeira visita no país. To the country. Country, olhem a pronúncia, gente, ó, country. E ela responde, well, yes and no. Bem, sim e não. Actually, que significa na verdade. Actually é um outro falso cognato, viu, gente? Não é atualmente, mas sim na verdade. Actually, I was born here. I was born here. O que significa I was born, guys? I was born vem do verbo be born. Esse verbo é o verbo nascer. Quando você quer usar ele no passado, você vai falar eu nasci, a gente tem que conjugá-lo no passado. Então, o passado de be, I was born. Eu nasci. Então, ela fala o seguinte, I was born here. Eu nasci aqui. I was born here.
Eu nasci aqui when my parents were working in the capital many years ago. Ou seja, eu nasci aqui when my parents, quando os meus pais. Parents significa pais e não parentes. Não confundam, tá, gente? Parentes em inglês, seus parentes, né, seus membros da família, são seus relatives. Relatives. Agora, os pais, parents, é um outro falso cognato, tá bom? Tomem cuidado. Então, eu nasci aqui quando os meus pais were working. Were working, ou seja, quando os meus pais estavam trabalhando. Estavam trabalhando. Lembram que o verbo ser e estar em inglês no passado, a gente tem was e were. Então, você pode traduzir eles como era ou estava. A questão é que were a gente usa para o plural. Estavam ou eram. Aqui eu tô falando dos meus pais, ó. Meus pais, por isso que eu uso were e não was. Porque o were eu uso para plural. Lembram das aulas lá do Simple Past no início do módulo, né? E o was, para singular. Então, os meus pais estavam trabalhando na capital many years ago, há muitos anos atrás. But this is my first trip back since then. But this is my first trip back since then. Ou seja, mas this is, esta é, my first trip, minha primeira viagem back. O que é first trip back? É a primeira viagem de volta, né? De volta ao local onde ela está. Since then, ou seja, desde então. Reparem que since, a pronúncia não é science, tá, gente? Tomem cuidado, é since mesmo. Since significa desde. Então, since then é uma expressão que significa desde então. E o Customs Officer finaliza com enjoy your trip. Enjoy your trip, que significa curta a sua viagem. E ela agradece com thanks, obrigada. E para finalizar a nossa aula, eu vou ensinar para vocês hoje duas expressões que têm tudo a ver com esse ambiente de viagens, né? E a primeira delas é roll with the punches. Roll with the punches. Roll with. Roll with. Roll with the punches. O que significa isso, teacher? Roll with the punches é uma expressão cujo significado é adjust to difficult situations. Adjust to difficult situations, ou seja, é quando você se ajusta em situações difíceis. Você consegue encontrar ali um certo ajuste, né? Digamos assim, você consegue se adaptar para situações difíceis. Por exemplo, living in a new country can be hard, but sometimes you just have to roll with the punches. Ou seja, viver em um novo país pode ser difícil, mas às vezes você apenas tem que se acostumar, ou seja, você tem que se ajustar a esta situação. Uma outra expressão que você vai aprender na aula de hoje é go to pieces. Go to pieces, que significa lose emotion control. Ou seja, quando você perde o seu controle emocional, you go to pieces. Por exemplo, she went to pieces at the airport when she couldn't understand what the immigration officer was saying. Traduzindo ao pé da letra, ela ficou em pedaços no aeroporto quando ela não pôde entender o que o policial de imigração estava dizendo. Ela ficou em pedaços. É estranho a gente traduzir assim, dessa forma, né? Mas a ideia é justamente essa, é dizer que a pessoa ficou desolada, ela ficou muito triste porque ela não conseguiu entender o que o policial estava dizendo. Como atividade de casa, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários dessa aula 2 exemplos. Um usando a expressão roll with the punches, para vocês me falarem se vocês já tiveram que se adaptar, né, com alguma situação difícil na sua vida. E depois, go to pieces, se já teve algum momento que você já se despedaçou, né? Ou seja, você ficou em pedacinhos de tristeza, naquela agonia por não ter conseguido atingir algum objetivo na sua vida. Não se esqueça de que agora na sequência você vai praticar o shadowing com a conversation. E logo abaixo vocês têm um material em PDF para poder baixar e acompanhar para guiar os seus estudos. See you on the next class, guys. Take care. Next.
Next. Your passport, please. Your passport, please. Okay. What is the purpose of your visit? Okay. What is the purpose of your visit? I'm here to attend a teaching convention. I'm here to attend a teaching convention. I'm here to attend a teaching convention for the first part of my trip. For the first part of my trip. And then I plan on touring the capital. And then I plan on touring the capital for a few days. For a few days. And where will you be staying? And where will you be staying? I'll be staying at a room at a hotel downtown for the entire week. I'll be staying at a room at a hotel downtown for the entire week. And what do you have in your luggage? And what do you have in your luggage? Well, just my personal belongings. Well, just my personal belongings. Clothes, a few books, and a CD player. Clothes, a few books, and a CD player. Okay, please open your bag. Sure. Okay, please open your bag. Sure. Okay, everything's fine. Great. Okay, everything's fine. Great. By the way, is this your first visit to the country? By the way, is this your first visit to the country? Well, yes and no. Well, yes and no. Actually, I was born here when my parents were working in the capital many years ago. Were working in the capital many years ago. But this is my first trip back since then. But this is my first trip back since then. Well, enjoy your trip. Thanks. Well, enjoy your trip. Thanks.